Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado voltando a gravar vídeos. Ficamos um tempo parado em função da rotina, de também muitos jogos, né? Assistindo jogos e sem tempo para gravar pré e pós-jogo, mas estamos aqui para voltar a falar do São Paulo. Eu vou começar falando desse pós-jogo que ocorreu quinta. O São Paulo perde para o São Lourenço pela Sul-Americana, mas de maneira geral o vídeo ele vai trazer um contexto dessas últimas atuações do São Paulo, que eu acho que está bem abaixo, é preocupante, é importante a gente analisar isso. Então vamos falar sobre isso aí. Também quero falar das contratações, né? O São Paulo contrata o Ramos Rodrigues e também o Lucas. Você que está chegando aqui no canal, a gente tem até uma playlist, né, que fala sobre as contratações de São Paulo. E temos até técnico, mas essas duas eu vou falar um pouco da minha impressão, do que eu acho. E também peço a você no final que fique aqui, que a gente vai falar do futebol feminino, da eliminação do Brasil. Esse é um dos poucos canais, se você está chegando aqui, esse é um dos poucos canais que falam do futebol feminino. A gente falou um pouco antes da Copa e também vou falar agora depois dessa eliminação precoce aí do Brasil, beleza? Então, falando do São Paulo, né, que é o objetivo aqui do canal, e do futebol do São Paulo. São Paulo perdeu por 1-0 na quinta-feira na Sul-Americana, para o São Lourenço. Um jogo fraquíssimo, eu vou botar aqui a escalação. É bom vocês darem uma olhada nessa escalação, porque no contexto das partidas eu vou falar sobre isso. E assim, foi um jogo que eu posso até falar muito rápido. Aqui, o São Paulo fica com a bola. Chegou uma época que estava 70% de bola contra 30%, mas uma posse de bola totalmente infértil, totalmente inerte. E o São Lourenço, né, sem nenhum problema de deixar essa bola com o São Paulo, esperando as oportunidades. O São Paulo falhou algumas vezes, mas ali no final conseguiu se safar. Porém, numa falha generalizada da zaga, a bola é cruzada, o Rafinha não está lá, no atacante, é nas costas do Arboleda, a bola é cabeceada para o meio da área, você vê o Beraldo sem chegar no lance, o Caio Paulista nem no lance está, e o São Paulo leva um gol e perde 1-0. Então, vai decidir agora na terça-feira à noite, às 19 horas, já comprei esse ingresso, consegui comprar esse ingresso, o do Corinthians infelizmente esgotou na primeira ou segunda leva de sócio, então esse eu vou assistir em casa. Mas o que eu quero trazer para vocês, a primeira coisa é isso. Se a gente olhar os resultados, né, tirando o jogo do Palmeiras, onde o São Paulo, eu falei aqui, jogou basicamente da forma que eu imagino que o São Paulo tem que jogar para conquistar alguma coisa, que é ser muito seguro na defesa e quando tiver a chance matar. Você vê que o gol do Palmeiras foi uma bola que foi cruzada, não foi nem criada. Então, tirando esse jogo que o São Paulo foi o melhor nos dois jogos, o São Paulo perde 2-1 para o Cuiabá, e com todo o respeito ao Cuiabá, qual história o Cuiabá tem, né, para vir e vencer o São Paulo no Campeonato Brasileiro? É um time que subiu da Série B, enfim, faz pouco tempo, se rearranjou ali, e o São Paulo não tem a capacidade de vencer um time, ou pelo menos conseguir um empate fora. Leva 2 gols do Cuiabá, que não tem um ataque grande, e aí não consegue furar a defesa apenas uma vez, e não consegue impor seu jogo. Então, esse é um jogo que a gente tem que avaliar. Depois tem o do Palmeiras, né? O São Paulo joga contra o Corinthians, onde o Corinthians dá muito espaço, um time totalmente desorganizado. O São Paulo fica com a bola, mais uma vez, sem criar coisas efetivas. E em 3 chances que o São Paulo dá para o Renato Augusto, 2 ele marca. Aqui falando um pouco sobre os meus amigos corintianos, que sempre estão aqui no canal, se você é corintiano também, é bom ter você aqui, falando que o Renato Augusto é craque, que joga muito, está acima da média. Concordo, tudo isso aqui no Brasil, porque lá fora o Renato Augusto é mais um e está até abaixo da média dos jogadores. Então aqui no Brasil, que o nível é muito fraco, com uma perna o Renato Augusto é melhor que muitos, mas não é esse grande jogador que se imagina. Eu acho que é o que a gente espera do Rames e do Lucas. Se eles quiserem jogar, e nesse jogo o Renato Augusto estava muito empolgado, está muito empolgado com o Corinthians, eles vão jogar acima da média, porque o futebol brasileiro, o nível é muito fraco. Depois desse jogo do Corinthians, que o São Paulo perde por 2-1, o São Paulo enfrenta o Bahia, 0-0, não consegue fazer um gol num time que, dentro de casa, com um grande público, num time que está lutando contra o rebaixamento. Aí você pode até dizer, Daniel, eu assisti o jogo e o São Paulo praticamente massacrou, ficou em cima, muitas chances, o goleiro do Bahia agarrou muito, beleza. Só que se for por essa análise, você não precisa nem vir aqui no canal, né? A gente tem que ir mais fundo. E indo mais fundo, o São Paulo passou por situações que podia ter perdido o jogo, 1-0, enfim, 2-0. O Rafael fez boas defesas, e se a gente olhar
de forma, vamos dizer assim, mais detalhada, o São Paulo não foi eficiente nas suas finalizações. A gente viu o Nestor mais uma vez entrando na área, tendo uma, duas chances e perdendo o gol. Então, assim, para mim é questão de qualidade esse 0-0 no empate contra o Bahia. E agora a gente enfrenta o São Lourenço, como eu já falei, fica com a bola, não consegue criar praticamente nada, eu vou deixar até os melhores lances, e perde por 1-0. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é isso, sobre essas questões desses jogos eliminatórios. O São Paulo enfrenta o São Lourenço semana que vem e depois o Corinthians na outra semana. Então o São Paulo o ano pode acabar para o São Paulo nessas 2 semanas. Porque se o São Paulo for eliminado pelo São Lourenço e pelo Corinthians, vamos ser sinceros, o São Paulo não vai ser campeão do Brasileiro nunca. Porque o Botafogo tá aí, é o time mais regular do brasileiro e a tendência é continuar dessa forma. Inclusive, se caso esses resultados acontecerem, para mim, a gente que falou tão mal do Rogério Ceni, a campanha do Dorival é pior. Porque o Rogério pelo menos chegou na final da Sul-Americana. Se acontecer isso, o Dorival não vai conseguir chegar, apesar de eu achar que está dando um conjunto melhor ao São Paulo do que em comparação com o Rogério Ceni. E aí eu quero falar muito disso aí, desse time, da questão do Dorival, que isso é importante. Porque o Dorival chega, o time dá uma melhorada, né, principalmente ali no ambiente, dá uma tranquilidade, só que depois o time cai, e aí o pessoal já começa a falar, é porque o time do São Paulo não tem qualidade. O time do São Paulo não tem qualidade mesmo, várias peças, não é porque está jogando bem em termos de conjunto, que eu vou dizer isso, eu já falei várias vezes isso aqui no canal. Depois o time dá uma subida, né, engata até essas vitórias aí no Palmeiras, e agora começa a cair de novo numa fase crítica do futuro de São Paulo, que são esses jogos eliminatórios, beleza? Então é isso que eu tinha a falar nessas questões aí. Agora é enfrentar o Atlético Mineiro, e para mim tem que vencer, porque o Atlético Mineiro, pessoal, tá perdendo para todo mundo. Se o São Paulo não joga em casa, com uma grande torcida, com um clima que vai apresentar esses jogadores novos, e o São Paulo não ganha, é muito difícil. É difícil imaginar qual o clima que o São Paulo vai entrar na Sul-Americana, e aí tem que vencer para ter um clima também bom, né, e vamos dizer, a autoestima alta para enfrentar o Corinthians. Tudo bem? Então é isso. Sobre as contratações, eu começo falando que, assim, quando o Rames foi contratado, tinha até uma enquete na Gazeta que perguntava que se o São Paulo subia de patamar. Eu, rapidamente, acho que pela lógica eu botei sim, mas por incrível que pareça, né, essa enquete tava mais não do que sim. Só que é o que eu falo, pessoal. Imagine o Corinthians sem o Renato Augusto em termos de futebol brasileiro. Se você tem o Renato Augusto, praticamente acaba com o Corinthians. Então o Rames, para mim, subia já o patamar do São Paulo e agora com o Lucas sobe mais. A grande questão desses jogadores que são muito bons tecnicamente, como eu digo, que para o nível brasileiro eles estão acima, que podem fazer a diferença, e aí sim o São Paulo sobe de patamar. A grande questão é se esses caras vão querer jogar, porque o Ramos Rodrigo vem aí para passar um bom tempo, o Lucas vem para passar, sei lá, 5 meses. Eu vi alguns torcedores comemorando, respeito demais o Lucas, mas, cara, se o São Paulo, é como eu disse, se o São Paulo for eliminado, o Lucas vai jogar o Brasileiro, que o São Paulo não vai conseguir ser campeão, na minha opinião, e pela lógica, e aí o Lucas só vai ser bom para ele, porque o Lucas vai aproveitar esse tempo que podia ficar parado, já que ele vai para os Estados Unidos, e aí vai para os Estados Unidos. Então, assim, são jogadores que elevam o patamar de São Paulo, desde que queiram jogar bola, porque a questão técnica deles é bem alta, comparado com o padrão brasileiro, mas eles têm que querer também, beleza? Então, esse é o que eu tenho para falar do São Paulo. Né? Se você gostou, já vai dando seu like, já compartilha. Se chegou novo no canal, eu agradeço muito. Como eu falei, o canal fala especificadamente aqui do futebol do São Paulo, mas também traz outras coisas, como a gente comentou aqui de Corinthians, Renato Augusto, entre outras coisas. E o canal também traz o futebol feminino. Se você acompanha aí, a gente sempre fala do São Paulo feminino e já falamos alguma coisa da seleção brasileira, mostramos até alguns gols aí nesses vídeos curtos. E agora vamos também dar continuidade a isso, falando dessa eliminação precoce do Brasil. E por mais que tenha pego muitas pessoas de surpresa, né? É bom também dizer que a Alemanha, que foi vice-campeã europeia, também foi eliminada, e outras grandes equipes também foram eliminadas. Os Estados Unidos quase que foi eliminada, no último lance ali, Portugal, no empate com Portugal, a menina lá que se chama até Capeta, chutou a bola na trave. Se essa bola entra, os Estados Unidos está eliminado. Então, assim, para mim, o nível coletivo do Brasil, até pela comissão técnica da PIA, por ser
uma filosofia europeia melhorou, só que todas as equipes melhoraram e melhoraram muito mais. É o que a gente está vendo. Marrocos, Jamaica, própria Colômbia aqui, que é nível sul-americano, fazendo com que o Brasil, né, enfim, chegue a esse resultado. Então isso é um ponto que deve se analisar. É importante ver também, em alguns vídeos eu falei, eu só não lembro qual aqui, mas eu vou deixar. Na hora da convocação da Pia, eu critiquei muito a Pia. Porque, só como exemplo, o São Paulo tem uma volante, que eu já falei dela aqui, a Maresa. Ela é alta, ela tem um bom passe, ela chega na área, ela protege. Então, assim, é um estilo até muito europeu. E a Pia não convocou ela. A volante que a Pia convocou é a Luana, volante do Corinthians, que é baixa, que estava muito nervosa, quase não acertou o passe, principalmente nesse último jogo contra a Jamaica, e que não pisa na área. Então, assim, eu já tinha criticado a Pia, né, antes da Copa. Durante a Copa, você tá empatando o jogo, precisando ganhar o jogo, e você bota no final, faz a primeira modificação aos 80 do segundo tempo. Então, realmente não dá. Você poupa a Marta em todos os jogos, depois você bota a Marta como salvador e bota ela como centroavante. Então, realmente, eu tenho, assim, minhas críticas, né, contra a Pia. Além disso, tem um ponto que eu acho que é o ponto principal, que aí até a própria seleção brasileira masculina vai sofrer também, pessoal, que é isso. O jogo perdeu, o Brasil perdeu, tava todo mundo chorando, todo mundo puto, aí vai entrevistar a Pia, ela fala, a gente jogou bem, tal, mas não conseguimos influir no bloqueio, e é isso. Porque é isso que o europeu é. Então o Lancelotti, se acontecer isso com o Brasil, ele vai falar essa mesma coisa. Primeiro, por quê? Porque ele está ali realizando o seu trabalho, e talvez aquela, sabe, aquela raiva, aquela paixão, se fosse um técnico brasileiro, isso com certeza não tem nesses técnicos. Eles estão simplesmente cumprindo o trabalho. Se aquilo funcionou, beleza. Se não funcionou, o dinheiro dele está ali e é o que acontece. São frios, não são como nós, né, que assim, demonstram muito essas coisas, né, de quando perde e quando ganha. E essa é a nossa realidade, que a gente viu aí, né, na seleção brasileira feminina, e que com certeza a gente vai ver na seleção brasileira quando o Ancelotti vier treinar o Brasil. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Vamos aguardar esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, uma vitória é importante, até para dar um clima melhor no São Paulo, e aí aguardar para esse jogo, beleza? Então, um ótimo final de semana para vocês, arretados. Fiquem com Deus.